Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Frequentemente nós somos questionados com aquela seguinte indagação: mas a Igreja Católica foi fundada por Constantino e blá blá blá, blá blá blá. Sempre essa conversa protestante. Mas como se defender disso? E como, baseado na história, na tradição, mostrar que isso é uma completa falácia? Bom, primeiro, que no ano de 313, a única coisa que o então imperador Constantino fez foi dar a liberdade de culto. Então, a partir daquele momento, os cristãos católicos, porque só existia a Igreja Católica, eles tiveram liberado o seu culto, que até então era proibido. A Igreja Católica, ela passou a ser a Igreja do Estado. O Estado colocou a Igreja, o cristianismo, a Igreja Católica como confessional somente no ano de 380 com o imperador Teodósio. Ou seja, é mais de 70 anos aí, 70 anos de diferença de 313 para 380, aliás, 67, né? Então, aí vocês já começam a ver como é falacioso. Porém, o Ecclesiam Catholicam no Instagram, eles têm uma publicação muito boa que se chama o seguinte: eu vou até utilizar a publicação deles aqui, depois vocês entrem lá, sigam a página deles no Instagram. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica? E daí eles têm várias fotos com textos provando. Eu vou ler tudo, vou colocar os textos aqui do lado também. Jesus Cristo, nosso Salvador, fundou apenas uma igreja, não várias, como é o desejo dos hereges. É isso mesmo. Eles falam que Jesus Cristo não deixou placa de igreja, né? Falam isso. Ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Abre aspas, cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou a sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras havia séculos. Catecismo da Igreja Católica, número 763. Agora vamos trazer aqui um santo do século III, São Cipriano. Ele nasceu no ano de 250, então ele viveu no século III, logo ali na era dos padres da igreja primitiva, antes então da Igreja Católica se tornar a religião oficial do Império Romano. Olha o que tem nesse conteúdo aqui, ó. Os pastores evangélicos, em geral, costumam apontar o dedo para o próprio peito, dizendo serem eles a pedra sobre a qual Jesus fundou a sua igreja. Outros, bem mais cultos e místicos, dizem que a igreja está dentro do coração e que aquele que aceitar Jesus pertence à igreja de nosso Senhor. Será? Vamos ver então o que São Cipriano, do século III, disse. Que não era herege, ambicioso e nem enganador, né? São Cipriano. Cristo edifica a igreja sob Pedro, encarrega-o de apacentar-lhe as ovelhas. A Pedro é entregue o primado para que seja uma igreja e uma cátedra de Cristo. Quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual foi fundada a igreja, não pode pensar em pertencer à igreja de Cristo. Isso daqui é um documento e é do século
3. Olha o que vai falar também o primeiro concílio de Nicéia. Pedro é o vértice, o chefe dos apóstolos. O primeiro concílio de Nicéia é datado com o ano de 325. Por mais que os hereges gritem, apontem o dedo e mentem, não dá para enganar o católico bem instruído. Só escorregam em suas salivas aqueles que se dizem católicos e vivem às margens da igreja. E quando Jesus Cristo fala, tu és Pedro, será que o que os católicos dizem e o que os protestantes dizem? Quando Jesus Cristo diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a que igreja se refere? Não é ao protestantismo ou qualquer igreja protestante em particular, porque as igrejas protestantes só começaram a partir do século XVI. E Jesus também em nenhum momento fala as minhas igrejas, né? Ele fala apenas a minha igreja. Refere-se, sem dúvida alguma, à Igreja Católica. E é fácil demonstrá-lo. Logo, nos inícios da igreja, os seguidores de Cristo foram designados com o nome de cristãos. Assim podia distinguir-se dos filósofos pagãos e dos judeus ou seguidores da sinagoga. Este nome de cristãos, como se sabe, vem da própria Bíblia. A tal denominação começou em Antioquia. Em Antioquia é que foram os discípulos denominados cristãos pela primeira vez. Atos Apóstolos 11, 26. Então, Agripa disse a Paulo, por pouco não me persuade a fazer cristão. Atos 26, 28. E também, se padece como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus neste nome. 1 Pedro 4, 16. Aconteceu, porém, que tão logo a igreja começou a propagar-se, começaram a aparecer os hereges, seguindo doutrinas diversas daquela que tinha sido recebida dos apóstolos, tomando também o nome de cristãos, pois acreditavam em Jesus Cristo, e dele se diziam os discípulos. Era preciso, portanto, um novo nome para designar a verdadeira igreja, distinguindo-os dos hereges. E desde os tempos antiquíssimos, desde os tempos dos apóstolos, a igreja começou a ser designada como Igreja Católica, que significa universal. A igreja, que está espalhada por toda parte, para diferenciá-la dos hereges pertencentes às igrejinhas isoladas que existiam aqui e acolá, assim é que já Santo Inácio de Antioquia, que foi contemporâneo dos apóstolos, pois nasceu mais ou menos no ano 35 da era cristã, e segundo Eusébio de Cesareia no seu Chronicon, foi bispo de Antioquia entre os anos de 70 e 107. Nos fala abertamente da Igreja Católica na sua Epístola aos Herminenses. Ou seja, aqui nós estamos trazendo, tá? É um santo que viveu no século I, onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Epístola aos Esmirnenses, capítulo 8, 2. Outro contemporâneo dos apóstolos foi São Policarpo, bispo de Esmirna. Nasceu no ano de 69 e foi discípulo de São João Evangelista. Quando São Policarpo recebeu a palma do martírio, a igreja de Esmirna escreveu uma carta que é assim endereçada: a igreja de Deus que peregrina em Esmirna, a igreja de Deus que peregrina em
Filomélio e a todas as paróquias da Igreja Santa e Católica em todo o mundo. Isso aqui é da patrística, tá? Nesta mesma epístola se fala de uma oração feita por São Policarpo, na qual ele fez menção de todos os quantos em sua vida tiveram trato com ele, pequenos e grandes, ilustres e humildes, especialmente de toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. O fragmento muratoriano, que é uma lista feita no segundo século dos livros do cânon do Novo Testamento, fala em livros apócrifos que não podem ser recebidos na Igreja Católica. São Clemente de Alexandria, também no século II, responde à abjeção dos infiéis que perguntam: como se pode crer se há tanta divergência de heresias? A própria verdade distrai e cansa, porque outras pessoas estabelecem vários dogmas. Depois de mostrar vários sinais pelos quais se distingue a verdadeira igreja das heresias, assim conclui São Clemente, não só pela essência, mas também pela opinião, pelo princípio, pela excelência. Só há uma igreja antiga e é a Igreja Católica. Das heresias, umas se chamam pelo nome de um homem, como as que são chamadas por Valentino, Marcião e Basílides. Outras pelo lugar de onde vieram, como os peráticos, outras do povo, ou como heresia dos frígios, outras de alguma operação, como os encratistas, e outras de seus próprios ensinos, como os docetas e emanistas. O mesmo argumento podemos formular hoje. Há uma só igreja que vem do princípio e é a Igreja Católica. As seitas protestantes, umas são chamadas pelo nome dos homens que as fundaram, ou cujas opiniões seguem, como luteranos de Lutero, calvinistas de Calvino, zwinglianos de Zwinglio, etc. Outras do lugar de onde vieram: Igreja Livre Evangélica Sueca, Irmão de Plymouth. Outras de um povo: anglicanos da Inglaterra, Irmão Moravos da Morávia, no século III, Firmiliano, bispo de Capadócia, diz assim: há uma só esposa de Cristo, que é a Igreja Católica. Na história do martírio de São Piônio, morto em 251, se lê que Polemon o interroga: como és chamado? Cristão. De que igreja? Católica. São Frutuoso, martirizado no ano de 259, diz: é necessário que eu tenha em mente a Igreja Católica, difundida desde o Oriente até o Ocidente. Lactâncio, convertido ao cristianismo no ano 300, diz: só a Igreja Católica é que conserva o verdadeiro culto. Esta é a fonte da verdade, este o domicílio da fé, o templo de Deus, no qual, se alguém não entrar, do qual, se alguém sair, está privado da esperança de vida e salvação eterna. São Paciano de Barcelona, morto no ano de 392, escreve na epístola a Simprônio como, depois dos apóstolos, apareceram as heresias e com nomes diversos procuravam cindir e dilacerar em partes aquela que é a rainha, a pomba de Deus. Não exigia um sobrenome o povo apostólico, para que se distinguisse a unidade do povo que não se corrompeu pelo erro. Portanto, entrando por acaso hoje numa cidade populosa e encontrando marcionistas,
apolinarianos, catafrígios, novacianos e outros deste gênero, que se chamam cristãos. Com que sobrenome eu reconheceria a congregação do meu povo, se não se chamasse católica? E mais adiante, na mesma epístola, cristão é meu nome e católico é meu sobrenome. São Cirilo de Jerusalém, do mesmo século IV, assim instruiu os catecúmenos: se algum dia peregrinares pelas cidades, não indagues simplesmente onde está a casa do Senhor, porque também as seitas dos ímpios e as heresias querem conestar, dar aparência de honesta com o nome de casa do Senhor às suas espeluncas. Nem pergunte simplesmente onde está a igreja, mas onde está a Igreja Católica. Este é o nome próprio desta Santa Mãe de todos nós, que é também esposa do nosso Senhor Jesus Cristo. Instrução Catequética, capítulo 18, número 26. Isso aqui no século IV. Santo Agostinho, do século V, dizia: deve ser seguida por nós aquela religião cristã, a comunhão daquela igreja que é a católica. E católica é chamada não só pelos seus, mas também por todos os seus inimigos. E quando o concílio de Constantinopla, no ano de 381, colocou no seu símbolo essas palavras: cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, isso não constituía novidade alguma, pois já desde o tempo antiquíssimo se vinha recitando no credo ou símbolo dos apóstolos: creio na Sagrada Santa Igreja Católica. Vemos, portanto, na história do cristianismo, o contraste evidente entre aquela igreja que veio desde o princípio e logo se espalhou por toda parte e depois ensinai a todas as gentes, e que desde o começo foi chamada católica, segundo o que acabamos de demonstrar. As heresias que foram aparecendo no decorrer dos séculos, discordando deste ou daquele ponto, inventadas por um homem qualquer, mas todas vencidas pela igreja, pois ou desapareceram por completo ou ficaram reduzidas em número de adeptos que logo mergulharam no esquecimento. Chega esta igreja ao século XVI, aparece então Martinho Lutero, monge católico beberrão, mulherengo, revoltado e caluniador, pretendendo afirmar que esta igreja está completamente afogada no erro e é preciso fazer uma reforma doutrinária. Queremos aqui apenas fazer uma pergunta ao inspirado e esclarecido Lutero: como é que Cristo deixou durante tantos séculos a sua igreja mergulhada completamente no erro e só no século XVI fez aparecer os inspirados e esclarecidos doutrinários da verdade? Onde está a providência divina com relação à obra de Deus que é a sua igreja? Se tal desastre tivesse verificado, então teria falhado completamente a promessa de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi uma verdadeira desgraça o que fez Martim Lutero. O seu amigo Melanchthon escreve: nem toda a água do rio Elba daria lágrimas bastante para chorar a desgraça da reforma. Católico, tampe os ouvidos diante dos uivos dos lobos que trabalham furiosamente para arrancar-te do seio da verdadeira igreja. Não lhes dê ouvidos, mas lembre-se com frequência de que Cristo Jesus é o santo fundador da única igreja, e por mais que lancem pedras sobre ela, jamais a destruirão. Cristo é o único Senhor da igreja, ela lhe pertence, pois é ele quem edifica. É Pedro, porém,
quem lhe guarda as chaves para abrir, fechar, cerrar, excluir. Inimigos ardilosos que a não conseguiram suplantar em campo aberto, tentarão introduzir-se disfarçadamente em seu seio, procurando combatê-la e destruí-la por dentro. Combatê-la e destruí-la pelo interno. Alfred Barth, Enciclopédia Catequética, volume 2. Católico, ame, sirva e defenda a Igreja Católica. Cristo Jesus deu a vida por ela. Com a vitória da cruz, ele adquiriu para si o poder e o domínio sobre todas as gentes. São Tomás de Aquino, Suma Teológica 3:42-1. E aquele feito homem se tornará a cabeça e senhor da humanidade. Ora, resgatou seu povo com seu sangue, libertou, remiu e fez seu. O véu do templo, a antiga aliança, rasgou-se. Amem esta igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. Santo Agostinho. Belíssimo trabalho do Ecclesiam Catholica aqui com essa publicação, e eu espero que diante de tantos contextos históricos de santos, vocês possam entender que só existe uma igreja deixada por Cristo, só existe uma igreja fundada por Ele, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, Santa Igreja Católica, tá? Não existe igreja santa e pecadora, não. A igreja é santa, nós somos pecadores, mas o meu pecado e o seu pecado não faz da igreja pecadora, porque ela foi feita, formada, instituída por Cristo, e esse não teve pecado. Salve Maria e viva Cristo Rei!